A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária e hoje eu estarei lendo o livro de 2 Samuel a partir do capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. E então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, com seu pai, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério dos seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honrará Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens de sobremaneiras envergonhados, e disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zoba 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a te socorrer. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor então o que é bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e estes fugiram diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. E vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos de diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam na outra banda do rio, e vieram a Elã, e Zobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informando Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Zobaque, general do exército, feriu e morreu ali.
E vendo, pois, todos os ex-servos de Hadadezer que havia ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Capítulo 11. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon. E cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, deitou-se com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e seus servos de meu senhor, estão acampados no campo. Hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou lá por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no seu lugar, onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja. E sucedendo que o rei se encolerizou, encolarize e te diga: por que chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço e um mó
corredora de que morreu em Tabes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro, e entrou e fez saber Davi tudo o que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderoso foram os homens do que nós, e saíram a nós do campo, porém nós fomos contra ele. A entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra o seu servo desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias o Heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passando luto, enviou Davi e a recolheu da sua casa, e foi-lhe por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia e do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filho. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul, e te dei da casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se é isto pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante aos seus olhos? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá.
Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Os anciões da casa se levantaram e foram com ele para levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. E temia o servo de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque dizia: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não dando ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por mais por mais mal que por mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seu servo: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou as de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão a comer. E disseram-lhe os servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela e teve um filho e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou e enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidas, por amor do Senhor. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe os mensageiros e disse a Davi: Pelejarei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi e todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, pôs as serras e as talhadeiras de ferro, e dos machos de ferro, e fez passar por forno de tijolos. E assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fique todos na paz.